E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, então a gente vai começar a ver calor específico sensível, tá? Bom, então, lembrando que na última aula a gente definimos, né, o que era calor e os meios de propagação, tá? Então, só para relembrar, tá, os meios de propagação de calor, propagação por condução, convecção e radiação, tá? Bom, agora a gente vai aprender a calcular quantidade de calor em algumas situações, tá? Então, a princípio a gente vai ver calor específico sensível. Gente, seguinte, eu coloquei essa definição aqui, ó. A gente vai utilizar esse conceito quando o corpo não muda seu estado físico, tá? Gente, por enquanto eu vou pedir para vocês acreditarem em mim, tá? Depois, o próximo conteúdo que a gente for ver, que é calor latente, isso vai fazer mais sentido. Mas o calor específico sensível, então, é a quantidade de calor que um corpo vai receber e ele não vai mudar seu estado físico. Quando eu falo em estado físico, eu estou falando dos estados da matéria, tá? Sólido, líquido e gasoso. Portanto, se eu tenho, sei lá, água no estado líquido, eu vou fornecer uma certa quantidade de calor para ela e ela não muda seu estado físico, eu estou falando de calor sensível. Ou melhor, calor específico sensível, beleza? Bom, antes de eu explicar de fato o que está acontecendo, eu coloquei aqui algumas situações para a gente analisar, tá? A primeira situação aí, ó, é a seguinte. Bom, vamos analisar aqui, ó. Primeira situação, tá? Eu tenho dois recipientes com água, tá? Sendo que esse primeiro aqui, ó, eu tenho 100 gramas de água. E esse segundo aqui eu tenho 1000 gramas de água, tá? Também conhecido como 1 quilo. E estou fornecendo energia, tá vendo, ó? Chama uma fonte de energia aqui embaixo. Estou fornecendo calor. Bom, ambos estão a 20 graus Celsius inicialmente, tá? Então aqui, ó, a temperatura inicial, 20 graus Celsius. A pergunta é, qual chegará primeiro aos 50 graus Celsius? E aí? Gente, ó, não é muito difícil de se imaginar. Fato que o que tiver menor massa, ou menor quantidade de matéria aqui, chegará primeiro a essa temperatura. Bom, vocês podem estar pensando, professor, por que você colocou massa e não colocou volume? Gente, porque a quantidade de calor fornecida por um corpo depende da massa, tá? E não do seu volume. Bom, aqui como é água, beleza, tá? Não tem erro. Lembra que a densidade da água é 1, tá? Então, se eu tenho 1000 gramas, é a mesma coisa que 1000 ml. Se eu tenho 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml. Se eu tenho 1000 gramas, é a mesma coisa que 1000 ml. Mas se fosse outra substância, se ele desse o volume, a gente ia ter que descobrir a massa, tá? Porque a quantidade de calor depende da massa. E para a gente descobrir a massa, a gente teria que saber a densidade, tá? A gente tem que buscar lá na química o conceito de densidade, beleza? Gente, ó, então a gente, nesse caso, vamos trabalhar com a massa, beleza? Bom, então eu vou afirmar de novo. A quantidade de calor aqui, ó, que a gente representa com a letra Q, depende da massa da substância, beleza? Gente, eu vou completando aos poucos a equação aí, tá? Bom, na segunda situação aqui, ó, eu tenho a mesma massa de água, 100 gramas, tá? Tem uma fonte de energia aqui que está fornecendo calor. Só que essa está assim a 20 graus Celsius e essa está a 50 graus Celsius. A pergunta é, qual chegará primeiro a 90? Bom, e aí? Gente, também não é muito difícil de imaginar, né? Eu vou pegar o primeiro pote aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar esse conceito. Então, a variação de temperatura é igual. Temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos ver qual que é a variação de temperatura desse primeiro caso? Vamos lá. Então, a variação de temperatura vai ser igual. A temperatura final, 90,
menos a temperatura inicial, que nesse primeiro caso aqui é 20. Então, a variação de temperatura foi de 70 graus, certo? Vou pegar o segundo pote ali, ó. A variação de temperatura é igual a temperatura final menos a inicial, beleza? Então, a variação de temperatura é igual a temperatura final, 90, menos a inicial, que nesse caso é 50. Então, aqui a variação de temperatura foi 40. Gente, ó, então vou repetir a pergunta. Qual das situações chegará primeiro a 90 graus Celsius? Gente, óbvio que é aquela que possui uma menor variação de temperatura, certo? Então, eu vou falar o seguinte, que a quantidade de calor de um corpo também depende da sua variação de temperatura. Então, ó, gente, eu vou deixar um espacinho aqui, ó, que eu vou colocar uma outra variável, certo? Então, por enquanto, a gente sabe que ó, a quantidade de calor, que é o quê? Depende da massa da substância e depende da sua variação de temperatura. Bom, seguinte. E se por aqui, vamos pensar agora em dois materiais diferentes, tá? Vamos pensar que eu tenho um pedaço de ferro, tá? Uma barra de ferro, e tenho um pedaço de madeira. Gente, vamos supor que a madeira não pegue fogo, tá? Não pegue fogo. E eu coloquei as duas próximo a uma chama, tá? Próximo a uma chama, uma fonte de calor. Gente, qual que vai aumentar a temperatura primeiro, será? O pedaço de madeira, gente, de novo, supondo que ele não pega fogo, tá? Ou ferro. Gente, concorda que o ferro esquenta muito mais rápido que a madeira, no caso? Tá? Tanto é que a gente já viu que a madeira é um isolante térmico, tá? Bom, então eu posso falar também que a quantidade de calor que eu vou fornecer para um corpo depende do material, tá? Essa variável aqui, ó, é o Czinho, que é o calor específico sensível. O calor específico sensível, então, ele é uma propriedade da substância. Cada substância tem o seu, tá? Gente, eu vou falar um pouco melhor dele aqui embaixo, ó, tá? Vou falar um pouco dele melhor aqui embaixo, beleza? Gente, essa daqui, ó, essa daqui é a nossa equação fundamental da calorimetria. Gente, ó, fundamental. Será que é importante? Gente, fundamental, né? Sem mais. Bom, logicamente que essa fórmula tem um apelidinho, tá? Pra gente não esquecer dela. A gente pode chamá-la carinhosamente de Quimacete, tá? Então, Quimacete, a equação fundamental da calorimetria. Belezinha? Gente, ó, então a quantidade de calor que eu forneço para o material depende da sua massa, depende do seu calor específico sensível, que é uma propriedade do material, cada um tem o seu, normalmente vai ser fornecido no exercício, e depende da sua variação de temperatura. Beleza? Gente, ó, vamos trabalhar em cima das unidades, tá? Vamos lá. Então eu vou colocar as variáveis aqui, ó, conforme a formulinha. Então nós temos o Q, deixa eu fazer de vermelho aqui, tá? Q, que é a quantidade de calor. Temos M, que é a massa. Temos, eu vou deixar o Czinho por último, tá? O calor específico por último. Temos o ΔT, que é a variação de temperatura. E temos o calor específico sensível. Certo? Gente, vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui é uma das poucas áreas da física que a gente trabalha na unidade usual e não no sistema internacional. Por isso eu coloquei aqui, ó, uma coluninha com o sistema internacional, tá? SI, e uma coluninha usual. Bom, vamos definir os dois. Gente, vamos lá. Quantidade de calor. Vamos pensar no sistema internacional, tá? Qual será a unidade de quantidade de calor? Gente, ó, lembra que eu comentei que calor é energia, tá? Energia em trânsito. E lembra que a gente viu no passado que energia é dada em joule, tá?
dado em joule. Porém, a gente sabe, como eu comentei, aqui é uma das poucas áreas da física que a gente vai trabalhar no sistema usual, tá? Portanto, a quantidade de calor vai ser caloria. Beleza? Gente, massa. Sistema internacional, vamos lembrar aí, a gente trabalha em quilo. No sistema usual, a gente vai trabalhar em gramas. Beleza? Gente, variação de temperatura. Sistema internacional, e aí? Vamos lembrar. Sistema internacional é dado em Kelvin. No sistema usual, a gente vai trabalhar em Celsius. Beleza? Bom, e agora? E o calor específico sensível aí, que é o Czinho? Qual que é a unidade disso, hein? Gente, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Eu até deixei esse espacinho aqui, ó, pra gente rascunhar em cima dele, tá? Seguinte, ó. Eu vou pegar a formulinha do Quimacete e vou isolar o Czinho. Gente, isolar, como assim, professor? Se eu tenho a massa e a variação de temperatura multiplicando, passo pro outro lado dividindo, tá? Então vai ficar assim, ó. Czinho é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Gente, de novo, eu isolei o Czinho, tá? Passei a massa dividindo, passei a variação de temperatura dividindo. Tá aqui, beleza? Ah, professor, por que você fez isso? Gente, eu quero analisar a unidade do calor específico aí, tá? Gente, vamos pensar então aqui, ó, no sistema internacional. Quantidade de calor é dada em joule, beleza? Dividido, a massa é dada em quilo e a variação de temperatura é dada em Kelvin. Portanto, no sistema internacional, a unidade do calor específico sensível é joule por quilo Kelvin, tá? Então, vou por aqui, ó, joule por quilo Kelvin. Bom, e qual vai ser no sistema usual, que é o que a gente mais vai utilizar? Ó, vou fazer aqui embaixo. Gente, ó, quantidade de calor é dada em caloria dividido massa dado em gramas vezes a variação de temperatura que é dada em graus Celsius. Portanto, vai ficar caloria, grama, graus Celsius, certo? Então, vou por aqui, ó, caloria, grama, graus Celsius. Gente, ó, vou dar um destaque, tá? Aqui, ó, o que significa isso? Gente, lembra que eu comentei que o calor específico é uma propriedade da substância, do material? Bom, coloquei aqui dois exemplos para a gente analisar. Ó, o calor específico da água é esse valor aqui, ó. 1 caloria, grama, grau Celsius. Vai mudar? Não vai mudar. Por quê? É uma propriedade da substância. Cada substância tem a sua e ponto, tá? Já tiveram o trabalho de calcular isso para nós e a gente só vai lá e utiliza. Mas qual o significado disso? Gente, ó, vamos interpretar aqui então. A gente pegar água, tá? Logicamente, trabalhando com água. Se eu fornecer 1 caloria para cada 1 grama de água, a temperatura dela vai variar 1 grau Celsius. Beleza? Vou repetir. Ó, se eu fornecer 1 caloria para 1 grama de água, a temperatura dela vai variar 1 grau Celsius, tá? Então, esse cálculo aqui, ó, de calor específico é feito com 1 grama do material. Ó, coloquei aqui do ferro. Ó o valor do calor específico do ferro. 0,114 caloria grama grau Celsius. O que significa isso? Vamos interpretar de novo. Se a gente fornecer 0,114 caloria
para cada grama de ferro, a temperatura dele vai aumentar 1 grau Celsius. É isso, tá? É isso. Bom, antes da gente continuar, queria fazer um questionamento. Gente, vamos analisar aqui, ó, essa situação. Gente, qual será que vai aumentar a sua temperatura primeiro, tá? Vamos pensar que a massa aqui é constante, tá? Uma grama do material. Qual que vai aumentar a temperatura primeiro? Água ou ferro? Pensando que eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor, tá? Mesma quantidade de calor. Quem que vai aumentar a temperatura primeiro? E aí? Gente, ó, tá meio que intuitivo olhar pelos valores, né? Mas vamos pensar na água, ó. Vou fazer aqui em preto, aqui uma setinha aqui na fórmula, tá? Então, entre os dois, concorda que a água tem maior calor específico, tá? Matematicamente falando, quando eu tenho grandezas que se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o valor do Czinho, menor será a sua variação de temperatura, tá? Ó, vou fazer agora em azulzinho aqui representando o ferro, tá? Bom, o ferro tem o quê? Menor calor específico, portanto vai ter uma maior variação de temperatura. Beleza? Gente, isso é um dado importante, tá? Dado importante aí pra gente resolver exercícios aí. Beleza? Gente, eu vou virar a folha, vou comentar mais algumas coisinhas, a gente vai resolver exemplos, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Gente, ó, alguns detalhes importantes aqui, ó, que eu acho que vale destacar. Gente, seguinte. Normalmente, como eu disse, a gente vai trabalhar quantidade de calor em caloria. Mas pode ser que apareça em joule. Gente, provavelmente esses valores são fornecidos no enunciado, tá? No exercício. Mas aqui, ó, eu coloquei alguns valores para transformar a caloria em joule. Gente, ó, uma caloria é a mesma coisa que 4,18 joules, tá? Bom, isso é, se o exercício for bem, né, daquele jeito, pode ser que ele peça para você substituir uma caloria por 4,18 joule ou 4,18 joule por uma caloria, enfim. Se o exercício for um pouco mais camarada, ele pode ser que ele fale para você substituir uma caloria 4,2 joule, tá? Que é o mais comum. Agora, se o exercício for gente boa, né? Falou, puta, olha, o cara for gente boa com a gente, hein? Ele pode pedir pra gente substituir uma caloria 4 joule. Gente, mas isso daqui normalmente é dado no exercício. Ele vai falar, substitua uma caloria por tanto. E 2 calorias, por exemplo, como que eu faria para resolver? Gente, era só fazer uma regra de 3, tá? 1 caloria, tanto. 2 calorias é igual a X e assim por diante. Beleza? Detalhe importante aqui também, ó, que eu acho legal a gente interpretar. Gente, quando o resultado de qualquer exercício, a quantidade de calor for positivo, significa que o material recebeu calor, tá? Se por acaso o resultado for negativo, tá? A quantidade de calor for negativa, significa que o material, a substância, liberou, tá? Libera calor. Então a gente vai ver melhor isso nos exercícios, beleza? Mas deixa anotadinho aí que vale a pena. Bom, mãos à obra então. Tem 2 exercícios pra gente fazer, tá? Primeiro é o seguinte. Gente, aquela dica de sempre, tá? Vamos ler, anotar as informações, depois a gente começa a resolver. Ó, uma fonte calorífica fornece calor continuamente, à razão de 150 calorias por segundo. Você pode pensar, professor, mas o que significa isso? Gente, ó, a gente comenta sobre, tá? A uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60 em 4 minutos, sendo que o calor específico sensível da água é 1 caloria grama grau Celsius, pode-se concluir que a massa de água em gramas é, tá? Gente, então aqui, ó,
lendo o exercício, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir a massa de água, certo? Bom, vamos voltar aqui a anotar os dados, ó. 150 calorias por segundo. Gente, isso daqui é a quantidade de calor, tá? A gente sabe que é fornecido 150 calorias por cada segundo, tá? Percebam que aqui, ó, ele deu um determinado tempo, beleza? Ele fala que o tempo aí, ó, o tempo, 4 minutos. Bom, aqui, ó, segundo, minuto, tá? Tem alguma coisa pra gente vai discutir. O calor específico, tá? O Czinho aí, 1 caloria grama grau Celsius. E aqui eu tenho temperatura final e temperatura inicial. Então, eu vou anotar aqui, ó, a temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 60 graus Celsius. Gente, ó, qual que foi a variação de temperatura aqui? Final menos inicial, ou seja, a variação foi de 40 graus Celsius, certo? Bom, seguinte. Gente, se eu quero saber a massa, tá? Com todas as informações, tá meio claro aí que a gente vai jogar no que macete? Beleza? Só que tem um detalhe, que tá exatamente aqui, ó, na quantidade de calor. Gente, ó, 150 calorias por segundo. Mas o processo todo aí, ó, ocorreu em quantos minutos? 4 minutos. Beleza? Então a gente vai ter que calcular, antes de substituir aqui, ó, qual foi a quantidade de calor fornecida durante esses 4 minutos. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Gente, primeiro passo é transformar isso daqui, ó, em segundos. Tá? Gente, professor, eu não lembro. Gente, 1 minuto, 60 segundos. 4 minutos, x, tá? Vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 1 minuto, 60 segundos. 4 minutos é x. Gente, ó, é só multiplicar 60 vezes 4, tá? Então, ó, 6 vezes 4, 24. Então, dá 240 segundos. Beleza? Vou deixar anotadinho aqui, ó, 240 segundos. Bom, vamos ter que continuar aqui. 150 calorias por segundo. Ó, 150 calorias por cada 1 segundo, certo? O processo demorou quanto tempo? 240 segundos, x. Gente, fazendo uma regra de 3, então vai ficar, ó, x igual, ó, 1x igual 150 vezes 240, vai ficar o seguinte, ó, 240 vai dar 36.000 calorias, certo? Gente, ó, só multiplicar aí, beleza? Bom, descobrimos então a quantidade de calor decorrente desses 4 minutos. Outra dica, gente, ó, eu vou destacar aqui. Gente, é extremamente importante a gente observar a unidade. Porque a gente vai ter que trabalhar nas unidades que está a nossa constante. Aqui não consigo mexer. Então a gente vai reparar. Quantidade de calor, tá em caloria? Tá. Ó, belezinha. Massa, a gente vai descobrir, tá? Mas ele quer a resposta em grama, consequentemente vai sair em grama. A variação de temperatura tá em Celsius? Tá. Então, todo mundo falando a mesma língua, só substituir na fórmula e calcular agora. Então vamos lá, ó. 3.600 igual a massa, não faço a mínima ideia, o calor específico sensível 1, a variação de temperatura 40. Gente, ó, 40 vezes 1, 40, passo 40 dividindo, ficou, ó, 36.000 dividido por 40 igual a massa. Corta um zero, corta um zero. Gente, ó, 36 por 4, 9.
90 gramas. Beleza? Chegamos na resposta. Como ele quer a resposta em grama, tá aqui, 90 gramas. Beleza? Gente, só mais um aí, tá? Pra gente finalizar a aula de hoje. Bom, vamos lá. Um exercício da FATEC aí, ó. Uma barra de alumínio de 400 gramas recebe 4.400 calorias de uma fonte de calor. Sabendo que a temperatura inicial do bloco é 20 graus Celsius e que o calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grau Celsius, podemos afirmar que a temperatura final da barra em graus Celsius será. Gente, vamos lá, de novo, anotando, ó. Ele forneceu a massa, 400 gramas, beleza? Forneceu a quantidade de calor, tá? Então, ó, a quantidade de calor, 4.400 calorias, beleza? A temperatura inicial, ó, T0, 20 graus Celsius. Calor específico do alumínio, 0,22 calorias gramas graus Celsius. E ele quer saber a temperatura final da barra após fornecer essa quantidade de calor para ela. Bom, vamos lá. Gente, ó, pelas informações, será que a gente consegue resolver por que macete? Conseguimos, tá? Ah, professor, mas ele quer a temperatura final. Na formulinha não tem a temperatura final. Eu tenho a variação de temperatura. Gente, lembra que a variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura final menos a temperatura inicial. Certo? Tá, beleza. Gente, eu poderia simplesmente abrir o ΔT nessa condição. Mas eu prefiro não. Eu prefiro calcular a variação de temperatura e depois, no final, calcular a temperatura final, tá? Bom, outro passo que eu vou observar. A unidade da constante. Caloria, grama, grau Celsius. A quantidade de calor está em caloria? Tá. Belezinha. A massa está em grama? Beleza. Temperatura está em Celsius? Beleza, não vou precisar transformar nada aí, tá? Então vamos substituir. A quantidade de calor, 4.400 igual a massa, 400 vezes o calor específico, 0,22 vezes ΔT. Gente, primeiro a gente vai ter que multiplicar isso daqui, ó. Tá? Gente, ó. Eu vou fazer dessa vez, tá? Mas aí é matemática, vocês têm que saber, tá? Ó, vou fazer um rascunho aqui, ó. 0,22 vezes 400. Beleza? Ó, 880. Duas casas, ó, depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Portanto, 400 vezes 0,22... 88. Beleza? Gente, ó, de novo, tá? Isso daí é matemática, vocês têm que se virar aí, certo? Bom, então vamos dar continuidade aí, ó. O 88 tá multiplicando, eu passo ele dividindo. 4.400 dividido por 88, igual a ΔT. Gente, e aí? Vamos dividir, tá? Então, vou fazer de novo, tá? Ó, 4.400 dividido por 88. Gente, vamos pensar, ó. 44 não dá, pega o 440, certo? Gente, 440 por 88, 5, tá? Se fosse 880, seria 10, concorda comigo? Então, é metade, vai ser 5. Então, ó, 440, zerou, abaixo o zero, coloca o zero. Portanto, a variação de temperatura, 50 graus Celsius. Mas é isso que ele quer saber? Ele quer saber a variação de temperatura?
Não o. Ele quer saber a temperatura final. Como que eu faço para descobrir isso? Ó, eu sei que a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Quanto foi a variação de temperatura? 50 igual. Temperatura final, não faço a mínima ideia, menos a temperatura inicial, que é de 20. Gente, ó, o 20 está subtraindo, passo para o outro lado, somando. Portanto, ó, 50 mais 20, a temperatura final é 70 graus Celsius. Certo? Bom, essa é a resposta. Gente, então por enquanto é isso, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fui, abraços, até mais. Tchau, tchau.